O rio Rufiji parecia calmo naquela manhã. A superfície escura refletia apenas o céu cinza da Tanzânia e o movimento lento dos juncos balançando com o vento. Mas alguma coisa estava errada. Os hipopótamos não vocalizavam. Não existia disputa territorial. Não existia o som pesado de corpos entrando na água. O silêncio dominava aquele trecho do rio, como se até os animais soubessem que algo havia mudado. Foi então que o biólogo Makena Osei, que monitorava o Rufiji há 11 anos, encontrou o corpo. Um hipopótamo jovem, com quase 800 quilos, estava preso entre raízes próximas da margem. A pele grossa do pescoço havia sido rasgada em cortes profundos. Partes da carne simplesmente desapareceram. Mas o detalhe que fez Osei parar de escrever no caderno não foram os ferimentos, foram as marcas de arrasto. O corpo parecia ter sido puxado por vários metros dentro da água. Em 11 anos, ele nunca havia visto nada que se movesse assim dentro do Rufiji. Hipopótamos não são presas normais naquele ecossistema. Nem mesmo crocodilos adultos costumam atacar indivíduos grandes sem extremo risco. Um hipopótamo consegue esmagar barcos pequenos, partir crocodilos ao meio com a mandíbula e matar leões apenas correndo sobre eles. Até predadores experientes evitam confronto direto. Mas aquilo não parecia um ataque comum, parecia execução. Nas semanas seguintes, outros corpos começaram a aparecer ao longo do rio. Alguns parcialmente devorados, outros simplesmente desapareciam e retornavam dias depois boiando na correnteza. E todos compartilhavam algo perturbador. As marcas começavam nas patas traseiras ou na região inferior do corpo, como se alguma coisa estivesse tentando arrastar animais gigantescos para dentro da água. O mais estranho era o comportamento do próprio bando. Hipopótamos dominam rios africanos através da intimidação. Eles expulsam crocodilos, enfrentam embarcações e transformam qualquer aproximação em ameaça. Porém agora, os grupos estavam abandonando certas áreas do Rufiji durante a noite. Alguns indivíduos passaram a dormir próximos da margem seca, algo extremamente incomum para animais que dependem da água para sobreviver ao calor africano. Os pescadores locais começaram a evitar aquele trecho do rio após o pôr do sol, porque existia outro detalhe impossível. Crocodilos do Nilo também começaram a desaparecer. E quando um dos maiores predadores aquáticos da África some do próprio território, a natureza normalmente está tentando avisar alguma coisa. A pergunta que Osei não conseguia responder era simples e aterrorizante. O que exatamente estava transformando o Rufiji em cemitério? Bem-vindos ao Terra Felina. Hoje vamos entrar em um dos conflitos mais brutais já registrados nos rios africanos. O rio Rufiji não é apenas um curso de água africano. Ele é uma fronteira biológica onde a violência nunca realmente termina. Com mais de 600 quilômetros atravessando florestas, pântanos e planícies da Tanzânia, esse ecossistema sustenta algumas das criaturas mais agressivas do continente. Aqui, beber água significa aceitar a possibilidade de não voltar. Durante décadas, os hipopótamos dominaram essas margens como verdadeiros tanques anfíbios. Um macho adulto pode ultrapassar 1.500 quilos e abrir a mandíbula em quase 180 graus. A pressão da mordida é suficiente para esmagar ossos grossos como galhos secos. Força capaz de partir um crocodilo adulto ao meio em menos de 1 segundo. E diferente do que muita gente imagina, hipopótamos não são herbívoros pacíficos. Eles estão entre os animais que mais matam seres humanos na África. Muito mais que leões. Até crocodilos gigantes evitam conflitos diretos. Ou pelo menos evitavam. Porque nos canais mais profundos do Rufiji, vive um predador que aprendeu algo extremamente perigoso. Tamanho não importa quando a água trabalha ao seu favor. Os primeiros sinais surgiram durante a estação seca. Conforme o nível do rio diminuía, centenas de hipopótamos eram forçados a se concentrar em áreas menores. A água ficava mais turva, mais quente e praticamente imóvel. E naquele ambiente comprimido, crocodilos do Nilo começaram a agir de maneira diferente. Eles não atacavam mais sozinhos. Pensa bem nisso. Pesquisadores documentaram grupos inteiros permanecendo escondidos próximos das rotas usadas por filhotes e indivíduos jovens. Permaneciam imóveis por horas.
Apenas os olhos surgiam acima da superfície escura enquanto dezenas de corpos blindados esperavam em silêncio absoluto. O que poucos entendem sobre crocodilos do Nilo é que eles não dependem apenas de força, eles dependem de cálculo. Um crocodilo adulto pode permanecer quase 1 hora submerso sem necessidade de emergir. 60 minutos invisível, sem respirar, esperando o momento exato. Seu corpo foi desenhado para desaparecer dentro da água. E no Rufiji, desaparecer é a arma perfeita. Quando um hipopótamo mais jovem se afastava do grupo principal, o ataque começava em segundos. Primeiro vinha a explosão da água, depois as mordidas simultâneas nas patas traseiras. O objetivo não era matar imediatamente, era desequilibrar. Porque até um hipopótamo gigante perde poder quando afunda. As testemunhas locais descrevem a água tremendo como se o próprio rio estivesse vivo. Crocodilos se agarravam ao corpo enquanto outros avançavam pelas laterais, tentando abrir ferimentos profundos. O hipopótamo reagia, esmagando tudo ao redor com a mandíbula, girando o corpo e avançando em pânico pela margem. Alguns conseguiam escapar, outros desapareciam lentamente dentro da correnteza barrenta. E então surgiu o detalhe mais perturbador. Os crocodilos estavam ficando maiores, com abundância de carne, menos competição e ataques coordenados cada vez mais eficientes. Alguns indivíduos passaram dos 5 metros de comprimento, o equivalente a um carro de passeio inteiro, todo músculo, todo dente. Monstros aquáticos capazes de arrancar pedaços inteiros de carne com um único giro, chamado Death Roll, onde o crocodilo gira o próprio corpo em alta velocidade para desmontar a vítima ainda viva. O rio estava mudando, e os hipopótamos começaram a perceber isso antes dos humanos. Nenhum predador domina sozinho um ecossistema quando a água começa a trabalhar contra ele. O comportamento dos hipopótamos mudou completamente nas semanas seguintes. Os grupos começaram a abandonar canais inteiros do Rufiji pouco antes do anoitecer. Machos dominantes, animais conhecidos por atacar qualquer criatura que se aproximasse demais, agora hesitavam antes de entrar na água. Alguns permaneciam imóveis, observando a superfície por vários minutos, como se tentassem identificar algo escondido abaixo deles. E talvez estivessem certos em temer, porque os ataques começaram a ficar mais violentos. Pesquisadores encontraram marcas de batalha espalhadas por bancos de areia próximos do rio, vegetação esmagada, sangue misturado à lama, e trilhas profundas mostrando que corpos gigantes haviam sido arrastados por metros, sempre em direção à água, nunca para fora dela. Mas existe um detalhe ainda pior. Os crocodilos não estavam mais esperando apenas animais isolados. Em determinados trechos, eles começaram a testar ataques contra pequenos grupos inteiros. Primeiro surgiam perto dos filhotes, depois forçavam movimentação caótica dentro da água. O pânico separava indivíduos mais jovens dos adultos maiores. Era nesse momento que dezenas de mandíbulas explodiam juntas contra o mesmo alvo. O rio havia se transformado em uma armadilha coletiva. Se você está acompanhando essa batalha, deixe o like agora. É o que mantém o Terra Felina trazendo histórias como essa. E se inscreve no canal. É de graça. Quanto mais sangue entrava na água, mais agressivos os crocodilos ficavam. No auge da estação seca, pesquisadores registraram mais de 100 crocodilos dividindo o mesmo trecho do rio, muitos ultrapassando 4 ou 5 metros de comprimento. Uma densidade predatória tão extrema que até zebras, búfalos e antílopes começaram a evitar certas margens. Mas os hipopótamos não tinham essa opção. Eles dependiam daquela água para sobreviver. Isso não deveria ser possível, mas o Rufiji documentava o impossível semana após semana. Foi então que ocorreu um dos eventos mais brutais já registrados naquele ecossistema. Um hipopótamo adulto ferido tentou atravessar um canal estreito próximo do delta durante a madrugada. O seio estava a menos de 300 metros quando ouviu o primeiro som da água explodindo. Depois vieram os gritos, sons graves, violentos e desesperados ecoando pelo rio, enquanto o animal tentava avançar contra algo invisível abaixo dele. A superfície começou a girar. Crocodilos agarravam patas, flancos
e regiões inferiores do corpo ao mesmo tempo. O hipopótamo esmagou pelo menos um deles contra o fundo lodoso. Outro foi lançado parcialmente para fora da água após uma mordida da mandíbula colossal, mas a pressão aumentava a cada segundo. Porque crocodilos não lutam pela honra. Eles lutam pelo desgaste. Quanto mais tempo o hipopótamo permanecia preso naquele canal estreito, mais energia perdia, mais sangue liberava, mais lento ficava, até que finalmente a resistência começou a desaparecer. Na manhã seguinte, apenas parte do corpo permaneceu visível próximo da margem. O resto havia sido levado pelo próprio rio. E naquele momento, até os pesquisadores entenderam algo perturbador. O Rufide não estava mais sendo dominado apenas por hipopótamos. Agora, existia outra força dividindo aquele território. Uma força antiga, silenciosa e perfeitamente adaptada para transformar água escura em sentença de morte. Os ataques continuaram até o início das chuvas. Quando o nível do Rufide finalmente começou a subir outra vez, os grupos de crocodilos se dispersaram lentamente pelos canais inundados. A pressão sobre os hipopótamos diminuiu, mas o rio já não era o mesmo, nem os animais. Alguns machos adultos passaram a patrulhar margens rasas antes de permitir a aproximação do grupo principal. Outros começaram a evitar completamente certos canais estreitos, onde os ataques haviam acontecido repetidamente. Como se os próprios hipopótamos tivessem gravado na memória que existiam lugares onde até eles podiam morrer. E talvez essa seja a parte mais assustadora daquele conflito, porque hipopótamos foram construídos para dominar rios africanos. Sua massa colossal, agressividade extrema e capacidade territorial transformaram esses animais em fortalezas vivas durante milhões de anos. Pouquíssimos predadores ousam desafiar criaturas desse tamanho diretamente, mas o Rufide provou algo brutal. Nenhum animal domina sozinho um ecossistema onde a água favorece monstros pacientes. Crocodilos do Nilo não venceram pela força absoluta. Eles venceram pelo ambiente, pela estratégia, pela resistência, pela capacidade de transformar profundidade, correnteza e escuridão em armas biológicas. Enquanto o hipopótamo depende da explosão muscular e intimidação, o crocodilo depende do desgaste lento, da espera, da oportunidade perfeita. E quando dezenas deles compartilham o mesmo território comprimido pela seca, até gigantes começam a sangrar. Os pesquisadores ainda discutem quantos hipopótamos realmente morreram naquele período. Muitos corpos simplesmente desapareceram rio abaixo antes de serem encontrados. Outros jamais retornaram à superfície. Mas uma coisa ficou clara para todos que estudaram aquele ecossistema. A fronteira entre predador e presa nunca é permanente. Na África, até o rei do rio pode se tornar alimento quando as condições certas aparecem. E talvez seja exatamente isso que torna o Rufide tão perturbador. Porque olhando da margem, tudo parece tranquilo. A água continua correndo lentamente, as aves continuam atravessando o céu africano, os hipopótamos continuam mergulhando no mesmo rio. Mas abaixo daquela superfície escura, existe um sistema antigo, funcionando sem piedade. Um tribunal biológico onde erros custam vidas, e onde a natureza não reconhece títulos, tamanho ou domínio eterno. Ela apenas espera, e quando chega o momento certo, até gigantes desaparecem na escuridão.